Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 89. Os habitantes do mundo racional, donos desta deformação racional, agora com a fase racional, os donos da fase aqui na Terra, para a salvação da humanidade. E assim a vida se constituiu numa barra de fogo, por a base ser toda o artifício, por a base ser toda de um alfabeto articulado das entranhas dos filhos do fogo, que assim ficaram por livre e espontânea vontade, por abandonarem os primitivos alfabetos, certos da condição da vida, o alfabeto de astrologia, para que dali voltassem todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Mas sempre existindo no meio dos bons os abusados, que abusam do livre-arbítrio para dar expansão às suas vontades, como até hoje é assim. Os abusos continuam sobre todos os pontos de vista. Então, o alfabeto artificial desenvolveu o artifício. O artifício, a base é o fogo, e tinha que chegar, com o tempo, a serem dizimados e destruídos pelo fogo, por a base do artifício ser o fogo. Então, o alfabeto artificial deu margem a todo esse desenvolvimento de chegarem a este ponto culminante de desenvolvimento tal de chegarem à beira do abismo. À beira do abismo, na forma de atearem fogo no mundo. Quer dizer que este alfabeto artificial desenvolveu o artifício de uma tal maneira que chegaram a este ponto do fogo ser o dominante, o Deus arrasador da humanidade. Sendo este alfabeto artificial um alfabeto diabólico, e por ser diabólico, criou todo este diabolismo. Diabolismo esse que as criaturas se tornaram diabos em figuras de gente. Que para chegar nesse ponto culminante de atear fogo no mundo, só mesmo coisa de arte diabólica. Para ver o alfabeto artificial levando todas à ruína das ruínas. Que os culpados de tudo isto não são as novas gerações, e sim os primitivos das primitivas eras que criaram este alfabeto e deixaram essa herança maldita para as futuras gerações. As novas gerações, não sentindo bem os efeitos futuros, foram admitindo tudo o que foram encontrando. Iam nascendo, encontrando esse modo de vida e se adaptando a ele e progredindo com ele. Julgando terem no futuro bons resultados, e até hoje, a humanidade à procura dos bons resultados pelo desenvolvimento do alfabeto, e esses bons resultados por serem encontrados e vendo tudo ao contrário do que na sua boa-fé esperavam. Esperavam que a cultura artificial, com o tempo, o mal seria sanado e o bem restaurado por todos serem instruídos e cultos. Mas tudo se deu completamente o contrário, como estão vendo no mundo inteiro, o fracasso de toda a cultura artificial, que em vez de unir todos para o bem de todos, aconteceu o contrário, a desunião de todos. E por isso os desentendimentos se multiplicam a ponto de ninguém entender ninguém, e daí um desequilíbrio de tudo e desrespeito atuante. Quer dizer que tudo que esperavam do alfabeto artificial não passou de um sonho que esperavam, depois que toda a humanidade alcançasse um grau de cultura elevado, todos se tornariam equilibrados por serem educados e civilizados. Assim, esperavam os bem-intencionados. Mas o artifício, na linha dele de destruição, destruiu todos os postulados que julgavam ser a maior potência da civilização cultural. Tudo isto falhou e o artifício do fogo, com o progresso sistemático artificial, provou que o fogo era a maior potência de domínio e não a cultura artificial. E assim ficou o plano cultural em segundo ou em terceiro plano, como assim as guerras passadas deram provas de tudo isto. Porque quem guerreia não reconhece direitos, e daí a decadência dos postulados da cultura artificial. E assim formando maior força de fogo para dominar
do que a cultura da paz e respeito, e como uma força potencial. Então, a força potencial se tornou um império de fogo. Todos respeitando o fogo e não a cultura artificial. Ficou a cultura artificial sob o domínio do fogo. O fogo dizendo: eu sou maior e por isso destruo em poucos segundos parte do universo. Passou a cultura não ter mais valor, a cultura artificial, e daí o desequilíbrio e o desrespeito como um dos grandes potenciais. Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita direitos de ninguém, e a cultura artificial perdeu a sua força, seus valores destruídos, e quem tem fogo é que vence, e quem tem mais cultura é que perde. Para ver o ponto que o alfabeto artificial, desenvolvido inconscientemente, o ponto que levou a humanidade a se prepararem para se destruir uns aos outros. Ficou então o alfabeto artificial completamente destruído pelo poder do fogo. Dantes, quem tinha muita instrução, era muito poderoso e assim passou-se essa época. Então hoje, o fogo ceifando e destruindo os cultos e a cultura artificial. Não há mais respeito às pessoas cultas. Nem só isso, como a coisa alguma. O fogo anulou todas as tábuas de valores. Por exemplo, numa guerra, ninguém reconhece direitos. É dizimar e destruir sem dó, sem piedade, seja lá quem for e seja lá o que for. O alfabeto artificial embruteceu todos desta maneira apavorante. A lei do fogo, a lei do bruto em primeiro lugar, e a cultura artificial em último lugar. Então, o fogo destrói a cultura e a cultura não destrói o fogo. E daí a destruição e o esfacelamento da cultura artificial para verem o ponto que o alfabeto artificial colocou a humanidade. Essa cultura artificial fez com que a humanidade trabalhasse para a destruição de si mesmo. A evolução tomando um grande vulto e os artifícios feitos pela humanidade sendo a humanidade causadora de sua própria destruição. Fazer tudo isto para ser destruído pelos feitos que formou, idealizou e fez. Então a causa da destruição da humanidade é a própria humanidade, por criar e fazer e inventar artifícios para serem destruídos por ele. Tudo isto, o verdadeiro condutor, o alfabeto artificial, o intelecto do artifício. Chegando desta forma, o mundo à beira do caos, pelos engenhos feitos pelos próprios que serão destruídos, dizimados por eles. O ponto culminante da inconsciência do alfabeto artificial. E assim, hoje a humanidade exposta a todos esses perigos, sem garantia de espécie alguma, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, e todos agonizando sem saber onde vão parar, numa situação destas de salve-se quem puder, e sem ninguém poder salvar. Mas agora está aí no mundo a porta do abrigo fraternal de recuperação do animal racional, a fase racional, para a salvação de toda a humanidade. Agora, todos têm com quem contar e onde se agarrar, que é com os habitantes do mundo racional, acabando assim o pesadelo do fogo do elétrico e magnético, acabando assim a tristeza, a insegurança e todos alegres e felizes por terem com quem contar, respirando com alegria, com grande amor ao mundo racional e dizendo: até que enfim Deus nos livrou do mal. Estávamos perdidos com a cultura artificial que parecia que tudo ia endireitar, e ficou tudo na aparência por ser uma cultura aparente, por ser artificial, não ser a verdadeira do animal racional. E assim agora todos respiram tranquilos, por conhecer o certo dos certos, e dizendo: agora sim, vamos todos sair daqui, voltando todos para o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Até então só tínhamos a ciência deste mundo de ruínas da matéria. Estávamos perdidos com a onda de infanticídios. Estávamos perdidos. Ninguém acreditava mais em ninguém. Ninguém respeitava mais ninguém. Ninguém tinha mais sossego. O mundo se tornou um inferno para muitos. Vivíamos porque tínhamos vida, mas não que tivesse prazer de viver,
por ver tantas ruínas contra o ser humano e ninguém poder se defender. Começando pelas doenças como o câncer e outras mais, a qual estávamos todos expostos a serem, a qualquer momento, vítimas de tudo que existia contra a vida humana. Estávamos todos perdidos, todos sofrendo, grandes e pequenos. Hoje sabemos que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, nem desta situação perene, arrasadora, que avassala o mundo, destruindo. Hoje sabemos que os culpados disso tudo foram os primitivos de eras primitivas que criaram o alfabeto artificial que levou outras civilizações ao extermínio e também levaria a nossa civilização ao extermínio pelo progresso da degeneração e da poluição e de tudo que se apresenta contra a humanidade. E assim, esses primitivos que deixaram essa herança que é o alfabeto artificial, e por isso, ninguém é culpado do mundo inteiro estar nessas condições. Ninguém é culpado do sofrimento universal. Todos são vítimas, porque todos sofrem, e não há culpados. E assim, agora, com a fase racional, a fase de recuperação de toda a humanidade, que é de origem racional. Agora conhecemos o nosso verdadeiro alfabeto, que é o alfabeto do mundo de nossa origem, do mundo racional. É o alfabeto verdadeiro da humanidade, que é de origem racional. A origem de toda a humanidade é racional. E o alfabeto verdadeiro do ser racional é o alfabeto racional. Então, por meio do nosso alfabeto verdadeiro, voltamos ao mundo racional. Então hoje, respiramos com a maior alegria e satisfação, e não é para menos, por termos o esclarecimento de tudo, da causa e que deu efeito a este mundo e as consequências de que viemos parar aqui, nessa desastrosa vida de desajustes que ninguém sabia o porquê. E hoje, todos sabendo, e sabendo também como deixar de ser assim sofredor e mortal. Então agora, por todos fazerem por onde se ligar ao mundo racional, por meio da cultura racional, para depois de ligado, voltar o que era lá, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E sair daí, deste nada para fora, deste terror material, dessa vida de horrores, desta vida do mal, onde sempre todos sofreram por não conhecer a causa deste pedestal de ruína material. Agora, todos iluminados racionalmente, dentro da fase racional, e todos felizes e contentes para o resto da vida, vivendo aqui neste mundo, mas todos ligados à eternidade, por meio da cultura de seu verdadeiro natural, a cultura racional. A salvadora e redentora do animal racional. O animal racional deixando de ser animal e passando para aparelho racional. E como aparelho racional, está aparelhado e ligado no mundo racional. E uma vez ligado no seu verdadeiro mundo, não nascerá mais aqui neste mundo de matéria. E assim está aí a verdadeira salvação da humanidade. Não percam tempo, tratem de ler e reler para se desenvolver o mais depressa possível, racionalmente, para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos choram de contentes por ficarem emocionados de saberem que estão salvos, de saberem que aí não nascerão mais. Então hoje, todos conhecendo o que é a matéria, o poder do artifício, o ponto que chegou, do artifício ter mais valor do que a vida humana. A inconsciência artificial levou todos neste alto pedestal de ruínas de si mesmo. Mas agora está aí a fase racional. E estão aí uma infinidade muito grande de habitantes do mundo racional trabalhando para a restauração da paz entre todos universalmente. Então não vai haver o que o povo esperava, porque as forças divinas já estão na terra tomando providências para irmanar todos, o bem de todos, a paz de todos, a fraternidade de todos. Além da infinidade, é um número incalculável de habitantes do mundo racional que já estão aí na terra. Vai chegar muito mais ainda, por a fase ser deles. A fase é racional e esta fase é dos habitantes do mundo racional. Então estarão aqui na terra dentro de pouquíssimo tempo.
mais habitantes do mundo racional do que espíritos no espaço e seres humanos na Terra. Eles são os verdadeiros donos deste mundo e sabemos perfeitamente que este mundo é de origem racional e os donos são do mundo racional e agora a fase da natureza é racional. É o motivo desta ligação do mundo de baixo ligado com o de cima. O mundo racional ligado à deformação racional para a restauração e salvação do animal racional.